É o programa Discípulos e Missionários na nossa TV Canção Nova. É com alegria que nós chegamos até você, refletindo assuntos da vida da igreja, da vida da nossa sociedade, procurando, sobretudo, perceber o que a igreja pensa sobre questões tão importantes da nossa vida, da vida da nossa sociedade. O programa Discípulos e Missionários terá como tema hoje o período do carnaval. Nós estamos aí em pleno carnaval e também, juntamente com o carnaval, a quarta-feira de cinzas. Então, são esses os dois temas que abordaremos no nosso programa, com a presença de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, seja bem-vindo no programa Discípulos e Missionários. Obrigado. É um bom domingo para você, também para os telespectadores. É uma alegria estar novamente com vocês e espero que esse nosso encontro seja interessante e útil. O Carnaval é uma festa popular muito celebrada aqui no Brasil e que, ao longo do tempo, também se tornou um elemento fortemente marcante na cultura nacional. Porém, sabemos que o Carnaval não é uma invenção propriamente brasileira, né? Existem elementos próprios da cultura, mas também nem tampouco realizado apenas no país, no Brasil. A história do Carnaval remonta à antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto também na Grécia. Sobre esse tema do Carnaval, como os cristãos, de um modo particular, eles podem viver bem esses dias de Carnaval? É interessante isso que você falou, que o carnaval não é uma invenção brasileira. De fato, o carnaval existe há muito tempo e se comemora em muitos países. E talvez nesse tempo o carnaval do Brasil tenha se tornado assim um dos mais famosos e expressivos também por causa da publicidade, do turismo, da televisão que leva ao ar muita transmissão sobre o carnaval. Mas existe carnaval em muitos países e de muitas formas, de muitas formas se faz carnaval. Em geral, ele está muito relacionado com folclore também, com manifestações culturais, mas sempre também com um aspecto assim de folguedo, portanto, brincadeira, né? Humor, crítica social, né? Ironia. De alguma maneira, no carnaval, digamos assim, aquilo que normalmente não se fala muito é dito de maneira irônica, no meio de brincadeira, com máscara no rosto ou vestindo uma fantasia, aí se permite dizer muita coisa. Então, o carnaval é um fenômeno cultural, que de alguma forma faz parte da cultura e, eu diria, de alguma forma, também parte de uma necessidade humana de se desafogar, de se exprimir, né? E digamos assim, de fazer um tempo de relax para depois voltar a se concentrar. Bem, visto dessa forma, agora a questão como é que os cristãos podem viver o tempo do carnaval? Bem, os cristãos também podem viver o carnaval, Existe carnaval, naturalmente, sadio. Se existe um carnaval que não é sadio, que logo faz apelo à imoralidade, à bebedeira, à droga, eventualmente até à violência ou à imoralidade, existe, porém, um carnaval sadio, né? Sem dúvida. E o cristão, por que não? Claro. Pode também se divertir de maneira sadia, isso é possível. Mas existem outras formas também de o cristão viver o tempo do carnaval. Existem muitas comunidades que fazem dias de retiro, que fazem até dias de solidariedade, né, durante o carnaval. Enfim, uma preparação também mais intensa para viver o tempo da quaresma, que logo, logo se abre. Dom Odilo, aqui no Brasil, de modo especial, nós temos os desfiles das escolas de samba, certo? E em algumas escolas de samba
temas religiosos, eles são conteúdo dos sambas enredo. O que a igreja, de modo geral, orienta nesse sentido? Quando uma escola de samba usa um tema religioso como um tema para o enredo do próprio samba? É alguma coisa que parece que não casa muito bem, carnaval e tema religioso. Mas talvez porque nós relacionamos demais o carnaval com devassidão, né? Com imoralidade, com nudismo e assim por diante. Mas isso não precisa ser assim, né? O tema religioso, ele também faz parte do cotidiano da vida das pessoas, da cultura e, eventualmente, quem faz um enredo pode abordar algum tema religioso. Ano passado era o tricentenário de Nossa Senhora Aparecida e em São Paulo houve uma escola de samba que levou ao carnaval, ao desfile, um enredo sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, né? E não houve nenhuma coisa que destoasse. Inclusive, eles pediram para serem acompanhados antes, na organização, na preparação, foram acompanhados, quer pela Arquidiocese de São Paulo, como pelo Santuário de Aparecida, e através de canto, danças, alegorias, tentaram contar algo da história de Nossa Senhora Aparecida. Por que não? Isso faz parte da cultura, faz parte da história. Agora, é claro, começa a complicar quando alguma questão religiosa é levada a um tema de enredo, mas de maneira, digamos assim, debochada, irônica, ou até para desfazer, né, desonrar. Isso, naturalmente, não pegaria bem, né? É claro que aí deveríamos nós protestar se, de repente, se fizesse como tema, mas de maneira desrespeitosa, alguma questão de nossa fé, ou de outra igreja também, que fosse, né? Eu acho que isso sempre deve ser enquadrado dentro do respeito que é devido às coisas sagradas, né? O nosso programa Discípulos e Missionários conta também com a participação do nosso povo. Então vamos aí acompanhar as perguntas que o nosso povo tem a nos apresentar. Eu gostaria de saber qual é a relação do carnaval com a quaresma. A relação do carnaval com a quaresma? Pois é, essa é uma relação que naturalmente deveria ser dita exatamente da quaresma com o carnaval, né? Porque o carnaval é, na igreja, um chamado à penitência, um chamado à conversão. O tempo da quaresma, né? É o tempo da quaresma, né? Ora, o carnaval muitas vezes foi introduzido como um tempo de despedida de festejos. Certo. Porque o carnaval, na verdade, está no final de meses de festejos, que começa com o Natal. Exato. E depois do Natal, né, continuam os festejos. E aí entra o tempo da quaresma. Pois bem, o carnaval relacionado com a quaresma muitas vezes é visto como despedida do tempo de festejos, para depois entrar num tempo mais concentrado, compenetrado, voltado para as temáticas da vida, das responsabilidades pessoais ou sociais. Então, a relação, digamos assim, cultural é esta. Relação, digamos assim, litúrgica ou na norma da igreja é difícil da gente estabelecer. Claro. A verdade é que o carnaval precede a quarta-feira de cinzas, que marca o início do carnaval. O início da quaresma. Digo, marca o início da quaresma, exatamente. Então, mas existiu o carnaval desde sempre, claro, né? Claro. A quaresma começou a existir dos tempos cristãos, né? Embora no judaísmo já existia algo como a quaresma também, mas nos tempos cristãos, né, na liturgia da igreja entrou a quaresma, né? Portanto, o carnaval entra como o final do tempo dos festejos para entrar num tempo de penitência, de preparação da Páscoa. Vamos para a divulgação do nosso e-mail. O programa Discípulos e Missionários tem um e-mail através do qual você pode certamente participar. Anote aí, discípulosemissionários@cançãonova.com.
discípulos e missionários@cançãonova.com. Você pode, através desse e-mail, mandar a sua sugestão de temas a serem refletidos no nosso programa ou perguntas pertinentes ao nosso programa. Dom Dílio, estamos chegando ao final do nosso programa, não é? Bem, quarta-feira de cinzas, até para nós encerrarmos, é um dia em que a igreja nos convida também ao jejum, à abstinência, tendo em vista esse processo de ingresso no tempo quaresmal, não é? É isso mesmo, Dom Dílio, que o povo deve viver na quarta-feira de cinzas? Sim, a Igreja Católica mantém 2 dias de jejum e abstinência, digamos, obrigatórios, naturalmente para quem está em condições de fazer. Pessoas idosas, crianças, doentes estão dispensados deste jejum e abstinência de carnes na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas é evidente que o dia de jejum e abstinência tem sentido se realmente é vivido com uma atitude de fé religiosa, né? Não é simplesmente uma obrigação que se impõe sem mais, não. Okay. Ela está relacionada com o chamado justamente a entrar em nós, a nos voltarmos mais para Deus, a fazermos a revisão de vida, enfim. Por isso, na próxima quarta-feira, todo mundo é convidado a fazer, portanto, um dia de penitência, com jejum e abstinência de carnes, para assim dar início à quaresma, ao tempo da quaresma. Mas ainda importante do que isso é participar da missa. Sem dúvida. Também o sinal das cinzas, que é oferecido durante a celebração da quarta-feira de cinzas, marca exatamente o início desse tempo de conversão. Obrigado, Dom Dílio, pela sua participação no programa Discípulos e Missionários. E chegamos ao final do nosso programa. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.